Qual seria a história verdadeira de Jesus? Ele realmente foi crucificado? Sua ressurreição realmente fora necessário para ter liberto os karmas dos espíritos daquela época? Bom, é óbvio que nós temos dois Jesus, né? Um Jesus real, que viveu lá, sua experiência, sua vida, sua jornada, seus ensinamentos, e o mistificado pela Igreja Católica e o mistificado pela Bíblia, né? Foi escrito muito tempo depois. E as próprias distorções da Bíblia ao longo do tempo. Isso é óbvio que aconteceu. Então, saber ao certo a verdadeira história de Jesus, né, complica porque tem o processo da interpretação. Né? As pessoas interpretam as coisas. Se você pega até o movimento espírita, onde você tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque você tem uma interpretação ali. Né? Alguns espíritos que psicografam também fazem uma interpretação sua. Será que a informação está vindo lá do alto astral? Né? De uma verdadeira experiência de um avatar, de um ser há 2000 anos atrás? Entendeu? Tudo é um conceito, né? Tudo é um conceito. A humanidade sempre teve um sofrimento terrível lá atrás. As guerras antigas eram guerras de massacre, tortura, sofrimento, angústia. Na época de Jesus, né? A Palestina ali era invadida, Israel era invadida pelos romanos, né? Então, era um governo, os romanos é que mandavam realmente ali, né? Invadiram, tomaram. Herodes ficou como um fantoche, né? Então, nós temos que entender qual é o papel de avatares em cada momento da história. Então, cada momento da história, cada povo, cada etnia que nós tínhamos no planeta, recebia sábios, encarnavam sábios, para dar um upgrade, né? Para fazer um up no processo da existência das pessoas, da vida das pessoas. Praticamente fazer um resgate ali naquele momento. Né? Os avatares nem sempre foram projetados para a vida inteira, porque sabiam que os seus ensinamentos seriam distorcidos lá na frente. E lá na frente, no espaço-tempo, quando houvesse a necessidade de novos avatares, o astral encarnaria novos avatares naquele tempo, naquele momento, naquela época. Né? Ficar discutindo a virgindade de Maria, sabe? Ficar discutindo se Jesus era filho ou não de Deus, do único Deus, sabe? Tudo isso é uma primitividade ideológica muito grande. Né? Discutindo se houve realmente a ressurreição de Jesus em carne e osso. Né? Para que um ser espiritual, né, faria com um corpo que não tem sentido no plano espiritual? Um corpo material não tem sentido nenhum no plano espiritual. Ele tem que ser desintegrado, deixar de existir como todos os corpos deixam de existir. É a lei. Por que Jesus seria o único a desrespeitar a lei natural da vida? Né? Todos nós morremos e apodrecemos. É que as pessoas são tão malucas que elas não conseguem entender que o corpo de Jesus também apodreceu, fedeu e foi enterrado. Ah, não, ele é um santo não pode acontecer isso. Isso é uma grande bobagem, né? Todos passaram por esse processo. É que muitos profetas antigos desapareceram na história. Os arrebatamentos de Elias, né? E aqueles outros profetas que foram arrebatados aos céus por uma tecnologia espacial, né? Da mesma forma que Maomé foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Essas coisas todas, né? E aí você não tem uma ressurreição. Com Jesus poderia ter acontecido a mesma coisa, né? Desce uma nave esquisita lá na hora da crucificação, leva o homem embora, um arrebatamento de Jesus, né? Mas essas discussões são todas filosóficas apenas. Elas não têm um sentido real, um sentido prático, não vai mudar a vida de ninguém, né? Se foi assim ou daquele jeito.
No plano astral, tá, o Djar filmou tudo, tá tudo filmado. A vida de todo mundo. Até dos avatares do passado, todos os podres aparecem ali também. Tá tudo ali. A verdade nunca foi escondida de ninguém, ela é escondida de nós aqui nas trevas. Né? É escondida pelas religiões e tudo mais. Quem assistiu O Nome da Rosa, aquele famoso filme de Humberto Eco, sabe como que a igreja escondia o conhecimento? O tempo todo ela escondia o conhecimento. Os próprios padres ela escondia o conhecimento. Né? Ela matava quem quisesse ter acesso a certos conhecimentos. A história do Nome da Rosa, para quem não assistiu, né? Existia uma biblioteca dominada pelo Vaticano, mas uma biblioteca. Existia lá um conhecimento antigo, o livro de Aristóteles, um monte de livro que contrariava os princípios da igreja. Então esses livros eram considerados proibidos, não se podia ler esses livros. Quem ousasse ler esses livros morriam envenenados. Porque eles passavam um veneno no livro, nas folhas do livro, porque toda vez que o cara ia, ele fazia assim, ó, para virar a página do livro. E ele estava sendo envenenado toda vez que ele virava a página do livro. E eles morriam envenenados. Não conseguiam nem terminar de ler o livro. Olha a sacanagem. Né? Para você não permitir que um conhecimento, né, contrariante ao seu pensamento ideológico pudesse se manifestar. Quem tem direito de ler? Só os top line da igreja, né, que fizeram envenenamento, né, que sabiam que o livro estava envenenado. Então podia ir lá e manipular com luva, você não morria. Entendeu? Então, olha a sacanagem que existia. Então, eu acho que vocês não devem perder tempo. Nenhum de vocês deve perder tempo e querer saber qual é a verdadeira história de Jesus. Deixa quieto. É uma coisa de 2000 anos atrás, né? A gente só deve ficar, o Evangelho de Jesus é uma coisa muito boa, ele é legal, os ensinamentos que está ali. Tá entendendo? As palavras, os ensinamentos de Jesus são legal pra caramba. Né? Agora, o outro lado da história não vai fazer diferença em nossas vidas.